dia a todos, Felipe Moreira falando aqui para mais uma live, terapia matinal número 11. Número 11, quase 3 meses aí de live, de acompanhamento. E muito agradecido aí por todos, a todos, pela audiência, pela participação, pelas dúvidas, pelas ideias, né? Isso aqui é um espaço de troca, onde a gente tem aprendido muito, tem trocado informações, né? E hoje eu estou num momento diferente. A gente está nesse período aí de contenção, de isolamento. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês estão passando por esse momento. Pessoas, famílias separadas, afastadas aí, passando por um momento aí tenso para o nosso país, né? E muitos para a própria profissão. Muitas profissões envolvem o contato, muitos comércios, muitos atendimentos, né? Envolvem isso aqui, envolve o cara a cara. Então estão sendo diretamente afetadas, diretamente modificadas por esse período aí que a gente está passando. E é muito interessante, porque a psicologia sempre defendeu a bandeira de que o atendimento online era inviável, que o atendimento online não era ético, não era isso, não era aquilo. E agora, nesse momento, eles resolveram voltar atrás de tudo aquilo que eles sempre defenderam, de sempre dificultar. Agora eles resolveram aceitar. Para mim, passa uma ideia de que reconheceram que perderam a guerra. Perceberam que o mercado está aí, perceberam que as tecnologias vieram para ficar. Então, acho interessante esse ponto de vista, não no sentido de que nós ganhamos e alguém perdeu, mas no sentido de que as coisas estão mudando, de que as coisas estão evoluindo. Terapeutas no mundo inteiro, inclusive até psicólogos, já fazem o atendimento online há muitos anos. É só aqui no Brasil que isso era tão embargado, tão dificultado. Eu tentei por 2 vezes fazer a minha inscrição no método antigo e era tanta burocracia, era tanta dificuldade que eu acabava desistindo. Você precisava fazer a inscrição, você precisava ter um site no formato que eles dissessem, aí você ia ter um selo aprovado, aí você ia ter que botar esse selo no site. Mas as pessoas que não queriam ter um site, queriam ter simplesmente uma plataforma de atendimento, um canal, um Skype, um WhatsApp, né? Eles querem complicar uma coisa que deve ser simples, porque a terapia é isso aqui que eu estou fazendo, é a gente conversar, profissional, paciente. A gente tem muito a agregar um ao outro, muito a aprender um com o outro. Como eu sempre defendo aqui, a terapia ela é uma troca. E ela tem que ser uma troca, né? O profissional vai aprender um pouco sobre a vida do paciente. E o paciente vai aprender com o profissional a metodologia para lidar com os próprios problemas, lidar com as dificuldades. É uma troca constante, é um aprendizado constante. Perdão. E por que na modalidade online isso não poderia acontecer? Pode e acontece, né? Como eu falei, terapeutas no mundo inteiro já praticam isso há muito tempo, né? E com sucesso. Então é possível, é viável, dentro de algumas adaptações, dentro de algumas modificações. O principal delas é o fato de você não estar frente a frente com a pessoa que você está atendendo, né? É o que o conselho chama de atendimento assíncrono. Assíncrono quer dizer que você não está ao vivo, né? Você está com um distanciamento, bom dia Delcio, bem-vindo. Você está com um certo distanciamento daquela pessoa que você está atendendo, né? Então tem gente que atende até por mensagem, né? Grava áudio, manda para o outro, depois o outro responde o áudio. Então não tem uma linearidade, não tem uma sincronização daquela conversa, não é um ao vivo, né? Como a gente está fazendo aqui, eu estou falando, vocês estão ouvindo, espero que esteja ouvindo bem, né? Então, assim, isso sempre foi uma defasagem que o Conselho usou como bandeira. E agora eles viram que não faz diferença, que não tem problema. O que é importante? Você manter o formato, que é de um atendimento psicológico, na maneira como é pregado no Código de Ética, que são sessões lineares, sessões com começo, meio e fim. E isso é mantido, sempre foi mantido, né? Até mesmo porque o profissional não vai oferecer mais do que ele é capaz, né?
Então, se uma sessão tem pelo código de ética necessariamente que durar em torno de 50 minutos, o online não vai ser diferente. Você vai ter 50 minutos de sessões com aquela pessoa, né? O que vai mudar? A disponibilidade. Eu estou num espaço aqui diferente, estou na minha sala. Aqui em cima vocês estão vendo meus chapéus, né? Porque foi o lugar que eu sentei agora. Geralmente eu faço contra a janela, mas hoje está muito barulhento. Mas isso não interfere em absolutamente nada. O que não pode acontecer? Eu estar num ambiente conturbado, com interferência, com gente passando o tempo inteiro, né? Gente me chamando, gente perturbando. Agora, hoje, nesse momento, está um pouco quieto, meu vizinho está em obra, agora acho que ele não começou ainda. E o Leno ainda não começou a latir. Daqui a pouco ele começa. Então, assim, você tem que se precaver como você se precaveria no consultório, né? Mantendo respeito, mantendo um lugar tranquilo, calmo, um espaço positivo para receber aquela pessoa, um espaço leve, agradável, né? Você vai criar o mesmo ambiente aqui, nesse quadradinho, que você criaria no consultório. A meu ver, é até um pouco fácil, é até um pouco mais fácil, porque é mais fácil você limitar isso aqui, né, do que você limitar um espaço inteiro. Então, assim, facilita por uns lados, por outro, eu tenho que estar diante de uma câmera, a minha conexão tem que estar boa, meu celular tem que estar carregado, porque você imagina descarrega no meio da sessão, que coisa desagradável, né? Você tem que tomar alguns cuidados de imagem, a questão da luz. Essa ainda não é a luz mais adequada, mas é a que melhor está me atendendo no momento. Fica esse reflexozinho chato aqui no olho, mas paciência. Então, assim, você vai se adequando. Você vai usando espaço, né, para que você tem, o instrumento que você tem, o equipamento, você vai... Tem gente que começa segurando o celular, aí ao longo da sessão você vai ficando tremido, porque cansa, né? Ou escolhe um lugar, deixa ele apoiado ali, na estante, na mesa, às vezes até no próprio computador. Então, tem maneiras de você ir se adequando. Nos primeiros atendimentos eu segurava o celular, depois eu passei a apoiar. Depois eu passei a usar livros. Eu botava um livro, apoiava o celular em cima, né? E fui adequando. Hoje em dia eu uso um tripé legal até. Ele dá certinho aqui na minha altura, fica linear, eu fico de frente para o microfone, o que é muito importante. Porque, para quem não sabe, uma das grandes dificuldades de live é você acertar o áudio. Tem gente que trabalha com microfone, eu já tentei trabalhar com microfone, mas o som saía um pouco abafado, as pessoas se queixavam bastante do áudio estar um pouco baixo. Então, assim, passei a ficar assim, com o tripé de frente para o celular. Se o áudio estiver bom, vocês me falem. Se o áudio não estiver bom, eu vou melhorando aqui, eu vou falando um pouco mais alto, né? Enfim, a gente tem alguns ajustes que a gente faz no começo do atendimento com relação ao equipamento, né? Em relação à imagem, está vendo bem, está recebendo bem, está cortado. Em relação ao áudio, está escutando bem, está tendo interferência, né? Como eu falei aqui, Almeida, bom dia para você primeiramente, né? O tripé é uma aquisição recente minha, eu não comecei por ele. Ele ajuda, né? Deixa as mãos livres aqui para você poder gesticular, fazer gestos, enquadrar, brincar com o que você quiser, fazer careta para todo mundo. Mas, enfim, não é vital, tá? Se você tem uma sala com uma mesa para poder atender, estava até falando aqui, eu comecei atendendo no meu celular, eu posicionava, tá aqui o notebook, eu posicionava ele contra o note, eu deixava ele apoiado de frente para mim. O chato é que você fica com aquela imagem de baixo para cima, então tem que ajustar. Depois eu comecei a colocar um livro, mais recentemente eu usei por um tempo tripé de mesa até. Agora eu estou com um tripé alto aqui que me posiciona bem. Como eu falei, é uma questão de tentativa e erro, você vai ajustando, vai encontrando o melhor equipamento que você pode usar. Tá? Eu não sou nenhum expert em equipamento, em tripé, em celular, em qualidade de som, né? Quem me dera, eu chego lá. Então eu estou falando para vocês um pouco da minha caminhada, aí, dos meus desafios. E, como eu falei, no começo eu atendi até segurando o celular, só que 50 minutos segurando o celular, você troca de posição, você troca de mão, começa a tremer porque a mão vai ficando cansada, então você vai se adaptando aí, você vai encontrando ajustes aí para fazer. Segunda questão, que eu já falei, o ambiente tem que estar tranquilo. Você não pode estar num lugar onde vai ter interferência. Eles botaram até recentemente um vídeo engraçado até de um, eu acho que foi da BBC, um repórter fazendo home office, estava trabalhando no escritório da casa dele e a filha dele ficava entrando para tentar brincar com ele. E chamava, e ele empurrando a criança para trás, mandando sair.
Então, assim, isso não pode acontecer na terapia, né? O caso dele foi um jornalismo ao vivo, acabou tendo uma interferência, ficou bonitinho, ficou bem interessante, o pessoal se divertiu. Mas na terapia você ter uma interferência dessas é muito ruim, entendeu? Você ter alguém entrando, você ter alguém te chamando. Aqui eu tive uma live que inclusive eu estava fazendo a live e apareceu a pessoa batendo palma e pedindo coisa no meio da rua. Eu ignorava e daqui a pouco eu começo a escutar, eu tô te vendo aí, hein? Então assim, é desagradável, é chato. Para quem trabalha em casa, para quem trabalha de casa, como está sendo o nosso caso esses dias aí. Algumas pessoas ainda têm a liberdade, né, de ir para o consultório, vai continuar no isolamento, né, mas aqueles que estão preferindo ficar em casa, tem que tomar muito cuidado com a questão do ambiente. Eu mudo um pouco para não ficar enjoativo. Às vezes eu boto a estante no meu fundo, às vezes eu faço contra a janela, mas como eu falei, hoje está muito claro e está dando muito reflexo, eu estou ficando muito escuro. Por isso que eu troquei de lado, estou de frente para a janela com uma luzinha. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês compram qualquer lojinha de 99, essas luzinhas. O pessoal usa muito para tutorial, você prende no celular e dá uma iluminaçãozinha boa, né? Porque esse efeito de sombra eu particularmente não gosto, né? Deixa eu botar de volta aqui. Então assim, você vai encontrando os meios e os equipamentos que vão te atendendo, né? Aqui fica uma claridade boa, dá pra gente conversar olhando no olho, né? Então assim, questão de equipamento é questão de se adequar. Você não tem que ter tudo isso. Você vai melhorando. Você começa no básico e vai evoluindo aí. Como eu falei, eu usava o microfone de lapela, o problema é que ele ficava muito longe da boca e o som chegava abafado. Então eu tinha que falar muito alto para ser ouvido. Então assim, é tentativa e erro. Tem gente que atende com aqueles fones de gamer, né? Aquele fone enorme, uma concha no ouvido, um microfone aqui. Funciona também. Inclusive muitos professores dão aula online com esse equipamento, né? Porque ele é muito estável, ele filtra bem o som do ambiente e ele não permite interferência. Então ajuda bastante também. Então, equipamento, a conexão tem que estar boa, você não pode correr o risco de estar no meio de uma sessão, num momento importante, e a conexão de qualquer um dos dois cair. Então, uma coisa que eu evito fazer um atendimento quando um dos dois está no 3G. Porque a gente sabe que o 3G é a coisa mais instável que tem, né? Às vezes não tem como, a gente vai tentar. Aí você percebe que falha um pouco a qualidade, às vezes dá umas travadas, um dos dois acaba caindo. Isso não é legal. Então, o ideal é estar no Wi-Fi, porque a chance de cair é muito curta, a não ser que cabe a luz, mas aí é uma coisa que está fora do controle de qualquer um, pode acontecer até no consultório presencial. Você entendeu? Então, assim, evitar coisas que não dependam de você estar no controle. Evitar imprevistos, né? Agora, para falar um pouco da dinâmica do atendimento. Eu já fui paciente, tanto de online quanto presencial, muito. E atualmente eu pratico a online mais do que a presencial até. Já estava com mais procura pelo online até antes de toda essa crise acontecer. Vou falar para vocês um pouco da minha experiência. Eu queria que vocês falassem um pouco da de vocês, se vocês têm experiência com atendimento online, né? Não vejo diferença. Pessoalmente, não vejo diferença alguma. Você vai estar de frente para o paciente, você vai estar num momento exclusivo com aquele paciente, né? Tudo acontece normalmente. A gente vai trabalhar segundo um contrato. Inclusive eu disponibilizei alguns grupos do modelinho de contrato que eu utilizo, né? Esse modelo já é um filtro de 3, 4 modelos diferentes. Tem contratos enormes com linguagem jurídica, tem contratos que são tipo um contratozinho para constar, uma folhinha, prestação de serviço. Eu já evolui um pouco. O meu tem 2 folhas, né? Onde a gente fala um pouco como a gente faz o contrato. Normalmente a gente faz verbal, eu optei por fazer um modelinho porque tem pessoas que preferem um modelo escrito. Eles preferem ter na mão um instrumento, ferramenta daquilo que eles estão contratando daquele serviço. Então não custa nada você ter um modelo desses à mão. Ele vai falar um pouco do que é a psicoterapia, que serviço você está oferecendo, quais são os valores daquele serviço que você está prestando e as regras, questão de horário, questão de falta, questão de frequência. Não vai mudar nada para o contato verbal que os psicólogos já praticam hoje em dia, né? Então tem muita gente que está preocupada, eu tenho que ter um contrato. Não, você não tem que ter, ele ajuda você a nortear. Porque o psicólogo, quando ele está de frente para o paciente, às vezes ele tem um caderninho com algumas anotações das coisas que ele não pode esquecer de falar. Você tendo um contrato, você já tem aquilo por escrito. Você pode até ler com o paciente, enquanto vocês estão online, acordaram, concordaram com todos os termos, fizeram os ajustes necessários, você vai mandar para o paciente via e-mail,
né, ou transmissão direta via WhatsApp. O paciente vai imprimir aquele contrato, né, vai ter uma cópia. Eu peço o seguinte aos meus pacientes: eles vão assinar e escanear ou fotografar a parte assinada e me devolver. E assim a gente fica com o contrato assinado por ambas as partes, né? Então, o contrato, como eu falei, é um contrato, não é um contrato só para constar, é um contrato real de contratação de um serviço, de prestação de serviço. Não é fundamental, mas é bom você ter esse modelo para você passar credibilidade, passar confiança para o seu cliente, que ele vai ter em mãos o produto que ele está comprando. As regras, como funcionam, para depois acontece um imprevisto, o paciente não comparece à sessão e você não ter que falar, ter que cobrar aquela ação, ele falar: mas onde que está escrito isso? Eu não assinei nada disso, assinou assim, está lá. Então, é um respaldo que o profissional acaba tendo, né? O valor que você vai colocar no contrato não é o seu valor de prática necessariamente, vai ser o valor que você acordar com ele. Porque é muito comum, você pratica um valor, o paciente vem te procurar e vocês acabam estabelecendo um abatimento. Ou um desconto, ele vai fechar um pacote, vai pagar por mês, você quer oferecer uma vantagem para ele. Então você vai colocar ali essa forma que você está trabalhando com aquele paciente. Tá? Tem gente que gosta de impor: meu valor é esse, minha forma de trabalhar é essa, né? Tem gente que trabalha assim, tem gente que acorda com o paciente, coloca lá no contratinho a forma como acordou e manda para o paciente, fica tudo certo. Não tem certo e errado, não tem contrato certo, não tem contrato errado. A única coisa que você tem que tomar cuidado é cumprir o que você está colocando no papel. Então você fez um acordo com aquele cliente, a partir daquele momento que aquilo está assinado, aquilo é sagrado para você e para ele. Que ele é o momento da consulta dele, que ele é o momento que você está disponibilizando para o paciente, entendeu? Isso tem que ser levado em conta. É que nem uma sessão normal. Se for pensar, não tem diferença nenhuma. A Amanda está perguntando aqui se tem que ser por vídeo chamado atendimento. Olha, é bom. O ideal é que seja por vídeo chamada, como eu falei lá atrás. É o que o CRP chama do atendimento síncrono, onde você tem a sincronia de estar ao vivo frente a frente com aquele paciente, né? Mas tem gente que faz diferente. Ou manda vídeo, ou manda mensagem, por áudio ou por texto, né? E aí é o atendimento assíncrono, que um vai mandar para o outro e o outro vai responder quando receber, quando puder ter a disponibilidade de dar essa resposta para a pessoa. Então, os dois meios estão sendo aceitos pelo CRP nesse momento. Você entendeu o que eu falei no começo? O CRP sempre bateu na tecla, sempre foi contra, e agora ele entendeu quanto é importante o atendimento online para tempos como esse que a gente está vivendo aí, entendeu? De você evitar o deslocamento, praticar o isolamento e você ter o respaldo enquanto profissional e respaldar até o paciente, né? Às vezes você atende uma pessoa que já é de idade, uma pessoa que tem uma complicação, que é justamente o grupo de risco dessa doença atual que a gente está vendo aí, né? Então, você tem que resguardar, você não vai simplesmente dispensar o paciente no momento em que ele está precisando, né? Então, o atendimento online é uma maneira de você dar essa continuidade. Então, lembrando, o atendimento sincrônico é esse aqui que eu estou fazendo com vocês. A gente está ao vivo conversando um com o outro. E o assíncrono é quando não tem sincronia. Quer dizer que são tempos diferentes. Você entendeu? O paciente vai te mandar um áudio, às vezes, de um aperto que ele está, de uma crise que ele está. Quando você receber, você vai ouvir e vai responder. Pode, às vezes, ter um intervalo aí de horas entre um e outro, né? Novamente eu vou falar por mim. O que eu estabeleço com os meus pacientes? A hora da troca de mensagem, a hora de coisa, é a sessão. Eu deixo a liberdade para que eles me mandem mensagens, me mandem áudios fora desse horário. Mas, primeiro, eu dificilmente vou responder na hora e eu deixo claro para isso para eles, porque eu já tive problema de me aborrecer com pacientes por conta disso, entendeu? O paciente vê uma necessidade, você está fazendo um atendimento online, você cria a brecha de que o paciente passa a ter acesso a você integralmente. Ele tem o seu contato, ele pode mandar mensagem, mandar áudio a qualquer hora. Eu não responder e o paciente começar a ficar bravo, me mandar áudio, me mandar mensagem que está chateado, que está ficando irritado, que vai parar com o atendimento, entendeu? Então, assim, eles fazem uma chantagemzinha nesse sentido aí. Poxa, eu estou precisando, estou em necessidade, né? Aí você, profissional, eu peço para você lembrar, no atendimento presencial, como é que você faz? Você está lá com um paciente, o outro entra botando na porta baixa e quer falar com você naquela hora, você vai atender? Não vai.
Você vai colocar aquele paciente para fora, vai continuar o que você está fazendo, depois você vai dar um intervalo com aquele paciente, conversar o que está acontecendo e vai marcar a próxima sessão, de repente até uma outra sessão emergencial com aquele paciente. Né? Mas você não vai deixar essa interrupção acontecer, é a mesma coisa no online. Né? Então, o paciente tem acesso a você, você tem que deixar claro, você tem que pontuar as regras desse jogo. Né? Um jogo novo, eu falo que é um laboratório para todo mundo, é novo para o paciente, é novo para o terapeuta. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Hoje em dia, existe uma coisa chamada compulsividade digital. Muita gente sofre disso e não percebe. Recebe lá uma notificação no celular, quer ver quem mandou mensagem, o que está acontecendo, e-mail, que abriu e-mail, a mensagem de voz que ouvir naquela hora. Gente, tem que manter a calma. Né? A gente não pode deixar que o aparelho conduza a nossa vida, a gente é que conduz o aparelho. Então, assim, a gente estabelece horários, a gente estabelece momentos para que a gente dê atenção para eles. Com atendimento é exatamente isso. Naquele momento que você resguardou, que você contratou com o paciente, o horário é dele. Então você vai estar lá, vai estar online, vai estar com tudo preparado, ele vai entrar ou você pode criar um ambiente tipo uma sala virtual, você pode fazer uma videoconferência, né? Amanda, desculpa, tem esse recurso também da sala virtual, tem salas que oferecem, tem Zoom, tem aplicativos que oferecem um espaço, né, para videoconferência, mesmo que seja 1 a 1, para você poder fazer esses atendimentos. E eu já usei por um tempo. Nunca me deu problema até começar a dar problema. Então, hoje em dia, eu prefiro isso aqui. Prefiro videochamada, prefiro WhatsApp, prefiro Skype, que são seguros, são criptografados, entendeu? E eu, particularmente, não gravo sessões. Tem colegas que gravam sessão, que eu já sei, entendeu? Gravam e às vezes disponibilizam até para o paciente. O problema é a questão ética. Você não sabe onde vai parar essa gravação. Né? Se é só aquele paciente que vai atender. Por exemplo, o paciente está numa sessão discutindo um problema do casamento. Falei do Leno, ele está participando agora. O paciente não sabe, né? O paciente está na sessão trazendo dificuldade de casamento, está falando de uma dificuldade com a esposa. Aí o profissional vai, grava a sessão, manda para o paciente ficar lá no celular. O que acontece? A esposa pega o celular, mexe, acha a sessão e vai escutar tudo que o paciente falou. Olha que coisa desagradável. Entendeu? Que você está sujeitando o seu paciente indiretamente. Ele aceitou o risco, mas assim, é o seu que está na reta também. É você, é a sua prática que está se expondo a isso, colocando esse risco aí para acontecer. Então eu não recomendo. Tá? Não vou condenar, eu acho que é da prática de cada um que se resguarde, mas eu não faço, eu não recomendo esse tipo de gravação. Tá? Até mesmo o próprio Código de Ética fala que uma sessão psicológica só pode ser gravada para fins de pesquisa ou estudo. E atendimento não é laboratório, atendimento não é pesquisa ou estudo. Então, pelo menos é o meu entendimento. Tá? Outra grande diferença que acontece muito, que as pessoas questionam muito, é a questão da transferência. Que ela é vital para o atendimento online, para a psicoterapia acontecer. Você ter o contato com o profissional, você ter um momento de empatia, você ter um momento de acolhimento, e você ter a oportunidade da transferência acontecer. Entendeu? Transferência mesmo psicanalítica, aquela coisa de transferir autoridade, de lidar com a dificuldade das pessoas através do terapeuta e vice-versa. Transferência e contra-transferência são 2 coisas fundamentais no processo de psicoterapia. Né? Acontece sim no atendimento online. Pode ser que demore um pouco, porque o nosso inconsciente, ele entende que eu estou aqui, que eu não estou aí. Ele entende que eu não estou de frente para a pessoa, então é como se ficasse uma vozinha falando, você não precisa lidar com isso. Mas ao mesmo tempo ele está lidando com aquilo. Então é que nem a história da memória, eu não quero lembrar disso, eu não quero lembrar disso, eu não quero lembrar disso, eu já estou lembrando. Então é a mesma coisa, estou lidando com uma pessoa com as mesmas dificuldades, né, com os mesmos desafios, não vejo diferença. Particularmente não vejo diferença. Se alguém encontrar uma dificuldade nesse sentido aí, comenta aí, vamos discutir. Mas a transferência acontece sim. Acontece às vezes até com a televisão. Você está vendo televisão, aí aparece um político falando uma grande bobagem, você vai discutir, você vai querer conversar com as pessoas. Teve uma transferência, você transferiu um ponto de vista, você transferiu um sentimento seu para
político, ou por aceitação ou por negação. Então você vai trabalhar da mesma maneira. Com a conferência, com a videoconferência, com a videochamada, você está lidando com isso da mesma maneira. Né? Eu posso falar uma coisa e você não gostar. Né? Aí, se é uma live, se é uma conferência, você tem a opção de clicar lá e sair. Agora, se é um atendimento, você pode fazer a mesma coisa. Mas uma hora você vai ter que ficar de frente de novo com aquele profissional. Eu já tive paciente que, num momento muito tenso da sessão, ele levantou e foi embora. Eu não tranco a porta. Eu não impeço ele de fazer isso. É o momento dele, ele quis. O que vai acontecer? Você vai ter uma próxima sessão, a gente vai conversar sobre o que aconteceu e vai trabalhar aquela questão. Né? A forma como ele escolheu naquele momento foi fugir. Então a gente vai trabalhar essa fuga naquele momento. Né? Por que ele evitou? Às vezes você está num processo de atendimento, você acompanha a pessoa por um bom tempo, de repente ela começa a evitar a sessão, dá desculpas, agora não vou poder, estou com problema, esse horário não está bom para mim. Outro grande diferencial da terapia online é a disponibilidade do horário, que eu encaro. Né? Você pode aproximar mais as sessões uma da outra, você pode terminar uma sessão, você já vai para a próxima, entendeu? Você tem a versatilidade aí de você não ter que ficar fazendo um deslocamento. Né? Algumas pessoas me perguntaram também quanto a registro, né? Porque o CRP obriga o profissional a manter ou um prontuário ou manter documentos com registro dos atendimentos. Né? Não tem jeito certo de fazer, não tem jeito errado de fazer isso. Tem gente que faz em documento doc, né? Eu faço também. Tem gente que faz através de outros aplicativos que asseguram o trancamento, asseguram a proteção por senha. Eu uso muito um aplicativo chamado Evernote. Não sei se vocês já ouviram falar, o símbolozinho dele parece um elefantinho. E ele me dá a seguinte facilidade. Eu posso fazer pastas, uma pasta para cada paciente. Dentro dessa pasta eu coloco todos os registros, todos os documentos que eu troco com o paciente. Documentos de imagem, documentos de texto, mensagens que ele me mandou do print eu vou colocando ali. E eu tranco essa pasta por senha. Só eu tenho acesso a ela. Mesmo que a pessoa acesse de fora o meu Evernote, ela não vai ter acesso aos meus registros. E o paciente, às vezes, ele me pede, né? Olha, a gente conversou sobre isso naquela sessão, será que você pode me mandar um pouco do que a gente conversou? Eu queria pensar melhor nisso. No Evernote você tem a possibilidade de compartilhar aquele arquivo. Ou, às vezes, até aquela pasta. E o paciente passa a ter acesso aos seus registros. Entendeu? É um direito do paciente. Da mesma forma como o paciente presencial pode pedir para ver suas anotações. É um direito dele. Então, assim, eu tomo muito cuidado com o que eu anoto e como eu anoto as minhas sessões. Não faço comentários, não faço piadas, não faço brincadeiras. Né? Eu tomo muito cuidado com a questão ética e a questão do respeito pelo paciente. Gosto muito do Evernote, até hoje eu não tive problemas com ele. Teve uma época aí que as pessoas falavam que estavam caindo, estava tendo problema, estava sendo hackeado. Eu não tive problema nenhum. Entendeu? Se foi hackeado, não fiquei sabendo. Ninguém mexeu nos meus arquivos. E as minhas pastas de atendimento de pacientes continuam lá. Faço muito registro das técnicas que eu utilizo nesse Evernote também, mando muito para os pacientes, atividades. Como vocês sabem, eu trabalho com hipnoterapia, então eu tenho alguns exercícios, algumas rotinas armazenadas lá. E às vezes eu vou propor para o paciente uma atividade e eu mando para ele aquele arquivo, então eu colo num texto e envio para que ele pratique durante a semana entre uma sessão e outra. O Evernote, nesse ponto, ele é muito prático, né? Porque um ponto doc você tem que ficar anexando arquivo, você manda para a pessoa, pode dar problema, pode extraviar o e-mail, né? Ou outra pessoa pode abrir de outro lugar aquele e-mail, pode ter acesso àquele material. Já não acho tão legal. Então, assim, a minha rotina, por enquanto online, tem sido essa. Como eu falei, já tem bastante tempo que eu tenho tido mais procura para o atendimento online e tenho atendido de casa sem problema nenhum. Como os cuidados principais são o espaço, o tempo que você vai dedicar para aquele paciente, você tem que tomar cuidado também de não deixar o tempo correr. Né? Terminou a sessão, você vai fazer um encerramento normal que você faria no consultório. Seja o famoso nosso tempo acabou, vejo você na próxima semana, tchau. Seja você dar um encerramento, dar uma devolutiva daquela sessão para a pessoa, fazer uma reflexão sobre aquilo que vocês conversaram, que é como eu gosto de fazer. Entendeu? Falo que é dar um lacinho em cima do presente. Encerrar a sessão, conversar com o paciente, né, como é que está para ele, as coisas que ele ouviu, as coisas que ele trouxe, se foram trabalhadas, se ele acha que ficou faltando falar de alguma coisa, e
E depois eu anoto isso, se for o caso, para dar uma continuidade. Mas o atendimento online em si, eu particularmente que já faço isso há um tempo, não vejo diferença. Eu vou contar um pouquinho para vocês uma coisa. Quando eu comecei a atender online, eu tentei entrar pelo CRP, tive muitas dificuldades, era muita burocracia, eu não tinha um site, não sei programar um site, então eu não conseguia cumprir aqueles requisitos todos que eles colocavam, né? Então eu comecei a atender como coach. Tinha feito a formação de coach nessa época, e o coach não tem tantos requisitos, é uma videochamada, é uma videoconferência, né? E por mais que eu tenha o hábito de manter as anotações, não é uma coisa que é cobrada do coach, o coach não é regulamentado no Brasil, ele ainda não é conhecido como profissão. Então eu usei essa liberdade para fazer alguns atendimentos, né? Não considero exercício legal da profissão porque eu sou psicólogo, eu estou me promovendo como um coach, estou fazendo um trabalho via coach, e se surge a demanda psicológica, eu vou agregar aquele trabalho, simples assim, né? E em 2018 saiu uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, onde ele resolveu simplificar toda a metodologia, graças a Deus, de registro para os profissionais que querem trabalhar online. A resolução, para quem quiser saber, resolução número 11/2018, né, que trata dessa questão. Existe um cadastro de psicólogos online, chama o EPSI, ETACIM-PSI, onde você pode, tanto profissional psicólogo, pode entrar para se cadastrar, você vai preencher um formulário, vai apresentar sua proposta de trabalho, vai apresentar suas redes sociais, eles vão analisar o seu perfil, o tipo de trabalho que você faz, e você vai falar ali de como você trabalha online, né? O que te levou a buscar pelo atendimento online? Literalmente uma provinha de redação. Demora alguns dias para sair o resultado, mas você vai receber um contratinho com a sua proposta, tudo aquilo que você aceitou cumprir enquanto regulamentação, e vai ter lá um número do EPSI, um número de registro de que você está qualificado, está credenciado, está inscrito nesse cadastro para poder atender online. Então o Conselho ele resolveu facilitar muito a vida das pessoas. Ainda é uma coisa muito nova para o próprio CRP. A gente vê que enquanto é órgão regulador ele fica ainda um pouco desorientado, um pouco perdido de como proceder. Mas ele percebeu o quê? Que o coach veio para destruir. Essa é a palavra. O coach tomou a frente, o coach tomou um espaço no mercado dos psicólogos que os psicólogos não conseguiam combater. Que é o atendimento online, são os trabalhos virtuais, são as videoconferências, as videoaulas, né? E isso colocou a psicologia em crédito. Eu conheço grandes psicólogos que pararam com a psicologia, cancelaram seus CRPs e passaram a viver de coach, entendeu? Fazendo atuação, fazendo atendimentos dentro de um novo arcabouço, de uma nova alçada. Então o Conselho percebeu que essa guerra estava perdida e resolveu facilitar a vida dos psicólogos. Não, então, se há uma liberdade que vocês estão querendo, vamos praticar essa liberdade, vamos praticar esse espaço aí, né? Falei do registro. Uma outra questão que as pessoas perguntam muito é como é que fica a questão do pagamento. Hoje em dia tem vários aplicativos que podem atender nessa questão. Tem o PayPal, tem o PicPay, tem o PagSeguro do UOL, você tem lá o registro do seu paciente, tem lá o número do CPF, tem lá o e-mail dele, você vai lá, gera um pedidinho de pagamento, ou você gera às vezes um boleto mesmo e manda para o seu paciente. Eu trabalho da seguinte maneira, tá? Eu faço um primeiro contato com o paciente, apresento a forma de trabalhar, é o que ele quer, a gente vai estabelecer o valor, vai combinar a primeira data, e ele tem até a véspera do atendimento acordado, ou no máximo amanhã do atendimento, para fazer esse pagamento, fazer essa transferência. Transferência bancária também serve, também atende bem. No começo, eu dou uma certa liberdade. Não fez a transferência até o momento da primeira sessão. A gente vai conversar, no finalzinho eu vou fazer a cobrança dele, a gente vai ficar acordado assim. Nas sessões seguintes, a não transferência, o não pagamento, né, eu entendo como uma não confirmação daquela data. Se eu estiver tranquilo naquele dia, eu vou estar lá naquele horário, mas o paciente, quando ele não confirma, geralmente ele não vem. Geralmente ele não entra na chamada. Entendeu? Então, assim, é uma forma de você vincular e responsabilizar o paciente pelo próprio atendimento. Você garante que ele tenha a responsabilidade, que ele sabe que naquele período, naquele horário, ele vai ter um trabalho a fazer, ele vai ter um compromisso assumido e que ele vai ter que arcar com esse compromisso. Novamente,
Tem gente que trabalha, às vezes, cobrando não por sessão, mas cobra o mês do paciente. Então, combina lá uma data de vencimento, todo dia 5, todo quinto dia útil você vai pagar as sessões do mês. Cada um tem a sua maneira de pensar, de trabalhar, de agir. Entendeu? Em termos de terapia, aquelas metodologias que envolvem procedimentos, que envolvem técnicas, né? Voltando a falar um pouco de metodologia. Tem gente que trabalha, por exemplo, com hipnose dentro da clínica, com hipnoterapia. É possível? É possível. Novamente, você tem que ter cuidado com a conexão, porque nesses casos você não pode mesmo ter uma interrupção. O terapeuta tem que estar duplamente atento, porque ao vivo você está de frente ali para a pessoa, olho no olho. Você está vendo sinais de um transe hipnótico, você está vendo todas as respostas biomotoras que a pessoa está apresentando, o relaxamento, a respiração. Por vídeo, você tem que estar muito mais atento, você tem que prestar muito mais atenção nesses sinais. Então, eu instruo às vezes a pessoa até a chegar bem perto, botar o celular aqui, mais perto possível, para que eu possa ver a respiração, os traços, se ela tensiona, entendeu? Se ela expressa alguma coisa, entendeu? É diferente de você deixar o celular lá longe, sendo o terapeuta não consegue acompanhar nada, às vezes não está nem escutando o que o paciente está falando. Então é complicado. Nesses casos é bom até usar um microfone, tanto o paciente quanto o terapeuta, para garantir que não haja uma interrupção aí na comunicação. Como eu falei, são ajustes que você vai fazendo, você vai tentando, vai encontrando o melhor instrumento, a melhor ferramenta para você. Entendeu? Quanto à questão de divulgação, nesse período de isolamento, de confinamento, o Conselho de Psicologia, ele abre uma exceção para que todos os psicólogos possam atender online, independente de ter feito já o cadastro naquele IPSI ou não. O único requisito, ele tem que fazer o cadastro. Então, eles estão abertos a todos os profissionais que queiram fazer esse registro, né, para poder atender online. E estão abertos a todos e não tem que esperar uma resposta, não tem que esperar uma aprovação ou não para receber aquele númerozinho. Fazendo o registro, você já vai ter uma comprovação de que você fez esse registro, você já pode atender online nesse período aí. Quanto tempo vai durar isso? Ninguém sabe responder ainda, porque ninguém sabe como é que vai funcionar daqui para frente. É tudo muito novo para a gente, né? Então, tem gente que estava com medo de interromper a sessão, de não poder continuar, pensando neles é que o CRP decidiu fazer essa abertura, né, para que o atendimento online supra essa demanda e eles possam dar continuidade sem interrupção. Até mesmo para a prevenção do psicólogo, para que ele não se exponha ao deslocamento, não corra o risco de ficar indo até um paciente, até um consultório, né? Às vezes pega a condução, às vezes vai de carro, mas está exposto a outras pessoas, ele está se expondo a uma doença que é nova aí, e está assustando todo mundo. E essa é a palavra, assustando. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão agitadas, elas estão preocupadas, né? Eu estou tendo muita procura de pessoas que estão vivendo um verdadeiro pânico, né? Ninguém sabe muito bem como proceder. As próprias normas às vezes deixam um pouco a desejar, não sabem orientar exatamente o que fazer ou o que não fazer. Fala-se dos sintomas, mas você não tem certeza do que está acontecendo. As formas de prevenção, a mais difundida é a questão de lavar as mãos, lavar bem as mãos, manter a higiene, usar o álcool em gel, usar máscara em locais públicos, né? Então a gente tem que fazer o que está no alcance, né? E como profissionais da saúde que somos, os psicólogos, né, nós vamos orientar a pessoa exatamente nesse sentido. O que ela pode fazer para melhorar, né? Ah, estou assustado. Por que eu estou assustado? Ah, pela questão que eu sou população de risco. Então é lidar com medo, lidar com essa ansiedade, lidar com a angústia, né? Porque uma questão, medo, baixa imunidade. Ansiedade, baixa imunidade. Angústia, baixa imunidade. Então, quando a gente vai ensinando a pessoa a manter a calma, a respirar fundo, a voltar para o ponto de autocontrole, o imunológico responde, né, e a pessoa se sente melhor, se sente mais preparada para lidar com esse período aí, né? Sei que tem gente aqui que está assistindo que teve problemas pessoais, questões familiares, né, nesse período aí. As empresas não sabiam se iam fechar, se não iam fechar, como é que elas iam fazer.
Então, assim, é, foi e está sendo um período de muita instabilidade para muita gente. Questão econômica, questão empresarial, questão de empregos, propriamente dito. No lugar que eu trabalho, no hospital onde eu trabalho, teve funcionário que pediu demissão. Pela pressão, pela ansiedade, a empresa não dá tanto respaldo. Então, assim, ficaram preocupados com as famílias. Um caso, uma delas que eu sei que ela veio conversar comigo, ela é do grupo de risco, ela ficou muito preocupada e pediu para se afastar por conta disso. Pediu para sair por conta disso. Tentou conversar com a empresa, não teve conversa, então ela pediu demissão, né, para poder ficar em casa com a família e se resguardar nesse período. Isso está acontecendo em muitos lugares, entendeu? Um medo, uma ansiedade generalizada aí por parte das pessoas. As empresas muitas vezes não têm nem culpa, são empresas, elas têm que sobreviver também, né? E os profissionais de saúde são os mais afetados, são aqueles que não podem parar. Então, a esses profissionais, primeiro de tudo, meu respeito, né? E eu ofereço atendimento voluntário nesse período aí para muitos deles. Tenho atendido algumas pessoas do hospital onde eu trabalho, a gente tem conversado bastante, tem ajudado bastante a passar por tudo isso, passar por esse estresse, passar por essa angústia que está tomando conta desses profissionais. Alguns médicos online têm me procurado também para tirar dúvidas, né, para conversar. Aqueles médicos que estão na linha de frente, estão expostos diretamente a essa nova doença, né, têm me procurado muito, a gente tem conversado, tem feito um trabalho bem legal de amparo, né. E, infelizmente, a gente também tem outro lado. Da mesma forma como estão surgindo grupos de solidariedade, o que eu estou vendo, inclusive, de grupos de psicólogos que eu trabalho, é uma competição entre profissionais no pior momento e da pior forma. Então, tem profissionais oferecendo apoio aos profissionais da saúde, né, para dar um amparo nesse período aí, podendo ajudar, e fica aquele profissional atrás lá querendo boicotar. Ah, não, você não pode fazer isso, não pode trabalhar desse jeito, não pode fazer esse tipo de divulgação, vou te denunciar. Gente, não é a hora da gente bater de frente, é a hora da gente se apoiar. Eu acho que se você precisa ficar acusando os outros, ficar denunciando os outros, é porque você não está sabendo lidar com essa situação também. Então para, respira fundo e vai rever seus conceitos também. Vai pensar em como você pode ajudar as pessoas, né? Quem tem profissionais da saúde em casa sabe que eles saem de casa com medo, eles saem de casa assustados, estão deixando a família para trás e com medo de voltar doentes para casa e expor a família a esse risco. Então, essa reflexão é muito complicada, né? Os médicos por si só já passam por isso o tempo inteiro, né? Sair de casa com medo de voltar com alguma doença, com alguma virose desconhecida, alguma infecção, alguma complicação. Então, eles já vivem expostos a isso, né? Então, nesse momento onde a gente está falando de uma doença que está matando gente, o medo aumenta ainda mais. A ansiedade aumenta, vai lá na estratosfera, né? Então, assim, por isso que muitos psicólogos, muitos profissionais da área terapêutica estão oferecendo um atendimento voluntário, em caráter de voluntariado nesse período. E para aquelas pessoas que ficam batendo na tecla, não, o conselho não permite, o conselho proíbe, deixa eu falar para vocês, permite sim. Em situações de catástrofe, em situações de epidemias, em situações de emergência, o atendimento voluntário do psicólogo é permitido. Está lá no Código de Ética. Infelizmente eu não anotei qual é o inciso nesse momento, depois eu pesquiso e deixo para vocês. Mas permite sim, qualquer profissional da área da saúde, da área de atuação direta entre seres humanos, entre cuidadores, tem permissão dos seus conselhos para atuar em período de calamidade, em período de epidemia, em caráter voluntário, para oferecer ajuda para os cidadãos e para os profissionais que estão expostos ali, né? Vide ali São Marco, na época que teve o rompimento da barreira, a quantidade de psicólogos que se voluntariou a ir até lá para trabalhar com aquela população, não só as pessoas afetadas, mas os profissionais, os bombeiros, os socorristas que estavam ali na linha de frente se expondo, se arriscando e vendo coisas que ninguém está preparado para ver no dia a dia, né? Eu trabalhei em hospital muito, já vi muita coisa feia. Feia que eu digo de gente acidentada, de determinados machucados, que parece coisa de filme. Entendeu? Eu estar trabalhando com uma pessoa, a pessoa virar para o lado passando mal, e eu, graças a Deus, por já ter visto muito aquilo, estar preparado para
vê aquilo de novo. A gente mantém a calma, depois a gente vai para o nosso espaço, aí se for o caso surta, chora, grita, vomita, não importa, mas naquele momento você tem que ter preparo para lidar com a pessoa. E a psicologia é a melhor maneira de fazer isso. A terapia, a hipnoterapia são ótimas ferramentas para você ensinar a pessoa a assumir esse controle, a controlar o medo que ela está sentindo, a controlar a ansiedade que ela está sentindo, o pânico que ela está sentindo, porque tá todo mundo nervoso, tá todo mundo preocupado com a doença, com essa tal Covid que está aí, né? Entende-se muito pouco dela. O álcool em gel acabou nas farmácias, acabou nas lojas, agora a máscara já está um absurdo de caro, né? E agora estão falando de algumas medicações que podem funcionar, né? Parece que estão funcionando. O que acontece? As pessoas vão na farmácia e estocam aquela medicação. Só que elas esquecem que aquelas medicações também servem para outras doenças e outras pessoas precisam dela, né? Então, está acontecendo uma irresponsabilidade social muito grande nesse momento. E, novamente, os terapeutas, os psicólogos podem ajudar as pessoas a manter a calma, né? Primeiro, aquela medicação pode ajudar. Segundo, você deve tomar, só o médico vai poder dizer se aquilo vai te fazer algum mal. Às vezes aquilo faz mais mal do que bem, abaixa ainda mais a sua imunidade e você tem o efeito contrário. Você quer se prevenir de uma doença e você garante que você vai pegar aquela doença. Então, falou-se do ramo da medicação para malária, mas ela também é usada, o mesmo composto é usado no tratamento de doenças autoimunes, pessoas que não podem interromper o tratamento, pessoas que não podem ficar sem essa medicação. E as pessoas estão indo para as farmácias comprando tudo que elas encontram, né? Isso é um ato de egoísmo, isso é um ato de desespero. Então, se você está nesse ponto, para, respira, está na hora de assumir o controle de novo do seu emocional. Entendeu? Voltando lá à nossa proposta dessa live, que é o atendimento online. Vocês entenderam como é que funciona, qual é a mecânica, como é que a gente pode praticar? Existem grupos de WhatsApp, existem grupos de Facebook totalmente dedicados a esse amparo, né? Quem quiser saber de alguns desses grupos, de algum desses contatos aí, depois vocês me mandam mensagem, eu vou colocando para vocês aqui. Se alguém tiver algum fácil, coloca aqui nos comentários e a gente já vai aproximando mais, porque a psicologia ela precisa fazer isso aqui. Está na hora dela parar de competir um com o outro e começar a se apoiar, começar a formar uma rede de amparo, né? Não é a hora de um profissional querer aparecer mais do que o outro. É a hora da psicologia brilhar. É a hora da psicologia mostrar que ela é capaz de assumir o controle, que ela é capaz de ajudar as pessoas a passar por esse momento difícil aí, né? E eu acho que eu falei de tudo que eu podia falar na questão do atendimento online, falei da transferência, falei da proximidade do terapeuta com o paciente, falei da responsabilidade, falei do contrato, falei dos horários, falei do planejamento, falei do espaço, falei da não interferência. Eu acho que eu falei tudo aquilo que, todas as dúvidas que me trouxeram, que me levantaram, né, que me fizeram, que me motivaram a falar sobre esse assunto hoje. Falar um pouco da minha experiência pessoal, como eu tive contato com atendimento online, qual foi a minha estratégia, não quer dizer que tenha sido a melhor, mas foi o que me atendeu. Eu queria ouvir de vocês, quem quiser falar um pouquinho, qual a experiência que tem com atendimento online, se já tem alguma experiência, se está começando nesse meio agora. Quais são as dúvidas que você tem quanto a atender online? Tarcísio, bem-vindo, meu amigo. Sei que muita gente tem trazido dúvidas, muita gente tem... uma coisa, tá? Só terapia em grupo funciona? Funciona. Encontre um mecanismo, um site que permita uma videoconferência, um Skype da vida, um Zoom, mas não faça grupo de WhatsApp para terapia. Um que não funciona, outro que você vai deixar um registro de terapia para todo mundo que mexer no seu celular poder acessar. Então não é legal. Então faça, preferencialmente nesse caso, eu não recomendo você fazer grupos de mensagem. Faça grupos virtuais, faça grupos por sites, por Zoom, por aplicativo, por isso. Eu gosto muito do Skype, entendeu? Me atende bem, quanto a isso, eu já tive grupos de 6 pacientes e não tive problema nenhum, entendeu?
O Bruno falou, tô começando e tá tranquilo. Você encontrou alguma dificuldade, Bruno? Como é que foi pra você? Tarcísio perguntou, minha dúvida é quais os processos. Como assim processos, Tarcísio? Eu não entendi sua pergunta. Você diz o passo a passo do atendimento online? Os processos que eu falei um pouco aqui, não sei se é isso que você está falando, são as etapas. Ah, sim, os processos de escuta ativa. Não tem diferença, Tarcísio, do atendimento online para o atendimento virtual. Como eu estava explicando aqui, a diferença é que quem trabalha com, por exemplo, técnica de relaxamento, com hipnoterapia, você tem que tomar cuidado de manter o celular muito... Não cai não. Manter o celular muito próximo da pessoa, para que você possa escutar a pessoa por mais baixo que ela fale, para que a pessoa possa te escutar por mais que ela esteja distraída, por mais que ela esteja no relaxamento, em transe hipnótico. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com a sua forma de observação. Eu falo que é um processo que cobra o dobro da atenção do terapeuta, entendeu? A escuta ativa depende muito de cada um. Tem terapeutas que escutam e só vão dar uma devolutiva no fim da sessão. Tem terapeutas que estabelecem um tempo, então vai falar por um tempo, vai deixar o paciente falar por um tempo e vai intercalando. Não é uma dinâmica mecânica, mas é assim que funciona o processo deles. Fala um pouquinho do seu processo, Tarcísio. Vamos tentar entender qual é a sua dúvida aí. O Bruno está falando, até agora eu não vi muita dificuldade porque o modo de atender é o mesmo. Vai do processo de cada um, Bruno. Como o Tarcísio está falando aqui, às vezes o processo que você tem, que você utiliza, requer que você esteja de frente para a pessoa. Então, de repente, não estar de frente para a pessoa, entendeu? Perdão, pode causar um pouco de insegurança. O Tarcísio está falando que usa relaxamento e hipnose. É isso aí que eu falei, o Tarcísio. Funciona. Eu atendo também com muitas técnicas de relaxamento, de hipnose. Eu faço muitos atendimentos utilizando muitos exercícios, né? O que eu costumo fazer? Logo na primeira sessão, se eu for atender com essa premissa de hipnose, eu já faço um exercício de relaxamento para uma pessoa, você entendeu? Para aproximar ela do estado que eu quero. Para que entre uma sessão e outra ela vá praticando, ela vá fazendo aquele exercício, porque já que à distância eu não consigo talvez dar a intensidade que eu conseguiria dar pessoalmente, eu preciso que aquela pessoa pratique. Então na primeira sessão eu ensino a primeira entrada no estado de transe, no estado alterado. E ela vai praticando aquilo durante a semana. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei se está dando certo? Você vai saber na próxima sessão se a pessoa, como é que está a entrega da pessoa ao processo. Então, se a pessoa praticou, se ela fez direitinho, você vai começar o trabalho com ela, ela já vai estar num nível intermediário ali, de avanço, de relaxamento, pronta para você dar continuidade. Agora, se ela não praticou, se ela mentiu para você, praticou, mas você está vendo que ela continua tensa, né? Volta do zero. Você não precisa falar para a pessoa, você está mentindo para mim. Tem psicólogo que faz isso. Eu não gosto muito dessa postura. Por favor, não minta para mim. Ele falou, não, mas eu estou sentindo que você ainda está um pouco inseguro. Vamos fazer aqui um outro tipo de exercício, mais profundo. Eu junto com você, eu vou te ajudar. Então, tem formas de você lidar com a dificuldade da pessoa, entendeu? E tem aqueles que realmente eles praticaram durante a semana, mas mesmo assim eles precisam do ao vivo. Entendeu? Se eu intercalo as sessões semanais, sim. A base do meu trabalho é psicológica. Então a gente trabalha com sessões semanais. No máximo de espaçamento quinzenais. Às vezes por questões financeiras do cliente. Entendeu? Mas o ideal são sessões semanais. A hipnoterapia, por outro lado, eu sei que ela atende com sessões diferenciadas. Não são sessões de 50 minutos, podem ser sessões até de 2, 3, 4 horas. Então você faz todo um tratamento de uma vez. Depois você vai marcar uma outra sessão para que a pessoa venha e faça seu levantamento, como é que ela está, se deu certo, se não deu. Entendeu? Eu trabalhei com um hipnólogo aqui de São José, que ele trabalhava com uma sessão de 3 horas, aí ele marcava um retorno para a pessoa dali 3 semanas. No total fechava certinho um mês de tratamento, entendeu?
É a mecânica dele. E depois de tempos em tempos, se a pessoa tivesse necessidade, ela ia marcando sessões adicionais de reforço. Cada um tem a sua metodologia, cada um tem o seu método de trabalho. A psicologia, como trabalho é semanal, eu também posso diluir ao longo das semanas, ao longo do processo, a própria hipnoterapia. Eu tenho por hábito o seguinte: a primeira sessão, acolhimento. Se a pessoa for muito objetiva, se eu ver que a pessoa precisa de uma guia, precisa de uma orientação mais estrita, eu faço acolhimento na primeira sessão e já faço uma proposta de trabalho. Se for o caso, já entra até em anamnese. Eu tenho meu questionáriozinho de anamnese que eu utilizo. Novamente, questionário de anamnese, cada um vai usar o seu, cada um tem o seu formato, existem formatos genéricos, mas o ideal é que cada um personalize para aquilo que quer trabalhar. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar o meu para vocês terem uma ideia. Por favor, não copiem, tá bom? Usem como modelo, podem usar igual, mas muda lá o login, bota o símbolozinho de vocês, adaptem. O ideal é que você traga aquilo para você. Você aprenda uma ferramenta e traga para a sua prática, para a sua metodologia de trabalho. Então, na primeira sessão eu faço acolhimento e para essas pessoas eu já começo uma anamnese. Como a psicologia prevê continuação, eu não preciso aplicar todo a anamnese de uma vez só. Porque é um questionário, por mais que seja curto, às vezes o processo de anamnese ressalta conteúdo, traz muita informação. Então eu gosto de ir intercalando. Eu costumo levar de 2 a 3 sessões para fazer a anamnese com o meu paciente. Entendeu? Então acho que é um tempo bom, você consegue trabalhar bastante nesse período. E, como eu falei, como tem uma continuidade, isso não me aperta. E tem pacientes que já procuram a terapia querendo hipnose, vem com aquela ansiedade, aquela coisa de eu quero passar por isso, eu preciso passar por isso, eu quero. O que eu faço? Primeira sessão, acolhimento, e faço um exercíciozinho. Já te respondo, Bruno, segura aí. Faço um acolhimento, faço um exercíciozinho de relaxamento para a pessoa sentir esse primeiro estado e eu vejo como é que ela reage a isso. Entendeu? Se ela vai bem, se ela não vai bem, se ela tem dificuldade. Isso tudo que eu estou falando, eu faço virtual, eu faço à distância, online. Tá? Ao vivo a gente tem muito mais liberdade. Isso tudo são os procedimentos que eu utilizo online. E assim, funciona bem para mim. Não tenho tido dificuldades. Quem tiver dificuldade, deixa a mensagem ou aqui ou me manda direct depois. A gente continua, tá, essa conversa. Bruno, quanto à questão de assinatura digital, não vejo necessidade. Acho que é uma praticidade quando você trabalha com muitas assinaturas, com muitos documentos. Mas eu acho que é um serviço caro para pouca demanda. Como eu falei, eu mando contratinho, eu assino o contratinho, mando para o paciente, ele vai ler tudo aquilo que a gente já acordou. O que eu peço para ele? Ou que ele assine, ou que ele escaneie e me mande de volta a parte assinada, ou que ele tire uma foto e me mande essa última parte onde ele assinou. Entendeu? Esse é o registro que eu mantenho. Não preciso mais que isso, nunca tive problema, entendeu? A assinatura digital, ela é um serviço caro para quem trabalha com muita demanda, muitos documentos, muitos processos, entendeu? Se for seu caso, beleza. Ó, mas olha, na psicologia, pelo menos, não é uma realidade, cara. Poucos, hoje em dia, são os profissionais que têm aí 50, 60 pacientes por mês. Entendeu? A maior parte aí, pela pesquisa que eu andei fazendo, tem 20 a 30 no máximo. Entendeu? Então, assim, e são pacientes que dão continuidade. Então, não é que todo mês ele vai ter 20 a 30 assinaturas novas. Ai. A única desvantagem da luzinha é que a bateria acaba logo. Então, deixa eu tirar a minha aqui. A gente já está acabando o nosso tempo também. Mas você entendeu? Acho que você tem que ver a sua demanda. Se você acha interessante, se é uma coisa que para você vai fazer diferença, vai criar uma confiabilidade, uma imagem diferenciada, é um investimento seu. Não vou falar para você faça ou não faça. Eu não tenho necessidade disso, não vejo essa necessidade, porque eu gosto dessa troca do paciente. Entendeu? Você vai assinar, vai me mandar de volta, então essa troca mostra o engajamento. E eu acho isso interessante. Entendeu? Tudo que você pode trazer do paciente, fazer com que ele participe, assina e me manda de volta. Você vai fazer uma coisa para mim, você vai fazer um texto para mim. Mas eu fiz a mão, não tive tempo de pôr no computador. Não tem problema, tira uma foto, se não couber, você tira das partes e me manda. Que eu imprimo e vou colocar aqui no nosso arquivo. Então eu gosto dessa troca, é o meu processo. Entendeu?
tem ainda alguns minutinhos aí, mas alguém tem alguma dúvida, gente? Respondi todas as perguntas. Quem ainda entrou no começo da live aí pode voltar lá do começo, né? Eu falei basicamente do encontro, da propaganda, da psicoterapia, como é que ela funciona, do contrato terapêutico, dos processos que a gente utiliza, né? E da responsabilidade, principalmente do terapeuta. Ele tem que ter atenção redobrada com relação ao cliente, né? Tem que estar de frente. Ele não pode estar fazendo a terapia atendendo outra coisa, não sei o quê. Estou arrumando a casa enquanto eu estou atendendo um paciente. Estou cozinhando enquanto estou atendendo um paciente. Estou aqui com o celular, mas estou no computador batendo papo aqui. Isso não pode acontecer. Aquele horário é do paciente. Então você está lá para ele, como você faria num consultório particular. Entendeu? Você está com a pessoa, você é da pessoa naquele período. E a pessoa é a mesma coisa, eu cobro dos meus pacientes a responsabilidade. Se eu ver que ele está falando comigo, mas está fazendo outra coisa, eu puxo a orelha. Falo que ele não está empenhado, que ele não está disponível naquele momento. Entendeu? Proponho, se ele tiver muito atarefado, se ele tiver, não, mas eu tenho que fazer isso agora. Então a gente vai marcar uma outra sessão para continuar, porque esse momento não pode ser interrompido. Entendeu? Eu dou bronca sim, e funciona. O paciente leva a sério, ele vem com mais disponibilidade. Entendeu? Lembra que contrato não é cadeado. Contrato não é para você amarrar o paciente. Contrato é para você ter uma segurança sua profissional do serviço que você está prestando e do comprometimento do paciente. Você tem um respaldo, né? Para depois você não cair na armadilha de você não falou isso, você não apresentou aquilo. Falou sim, apresentou sim, você inclusive assinou. Tá certo, gente? Bom, nosso tempo da live está acabando. Daqui a pouquinho o Instagram vai colocar o reloginho aqui. Então eu convido a vocês que entraram no final, voltar a assistir essa live do começo, acompanhar, tirar as dúvidas de vocês. Estou à disponibilidade de todo mundo, estou à disposição de todo mundo que quiser mandar mensagem para tirar dúvidas. Se eu não respondi alguma pergunta, se ficou com alguma dúvida ainda, ou às vezes a gente pensa numa dúvida, aparece outra. Então eu estou à disposição de vocês aí, tá bom? A live vai ficar gravada no Instagram e depois vai para o meu canal no YouTube, então vocês vão ter total acesso a ela, não se preocupem aí. Convido a todos a conhecer esses grupos de interação, de terapeutas que atendem online, de psicólogos que estão entrando nesse universo. Chamem os amigos, compartilhem essa live, compartilhem essa mensagem, né? O atendimento online é possível, ele é uma realidade e as tecnologias estão aí só para ajudar, não para atrapalhar. A ética continua sendo a mesma, o código de ética não vai mudar com relação a isso. O que vai mudar é o preparo do profissional. Isso sempre vai ter que estar sendo atualizado, ele vai ter uma atenção redobrada ali, de cuidado, de atenção com aquele paciente. Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos pela presença, pela confiança de estar aqui atrás de informação e espero ter respondido a dúvida de todos. Tá? Quem tiver alguma dúvida, manda mensagem, me procura, a gente continua aí com esse trabalho. Gente, muito obrigado a todos, uma ótima semana. Vamos lá enfrentar essa luta aí, seja no isolamento, seja na linha de frente, nos hospitais, nos órgãos de saúde, porque a batalha ainda continua. Ainda tem muita coisa pela frente aí. Ótimo dia para todos e até quarta-feira que vem.